E aguardando com expectativas que hoje nós vamos entrar em Provérbios número 4. Quarto capítulo de Provérbios. Leonice, um grande abraço para você também, né? Marcelo Ferreira, Marcelão, um grande abraço. Bárbara, abraço para você também, Bárbara. Conectados, unidos, ligados no mesmo espírito. Creuza Soares, presente nessa live pela manhã, Sandra Cardoso e todos aqueles que me acompanham desde sempre, né? Aqueles que são perseverantes e entendem a necessidade realmente de ficar vívido o poder da palavra em nós. Abraço para você, Raquel, direto de Juiz de Fora. Julinho, beijo filho querido. Dada Rocha, grande abraço para você também. Neide Rocha tá aí também. A Kelly Lúcia, todo mundo conectado. Pois bem, vamos mergulhar hoje, dar início. Priscila Manoeli, eu esqueci de falar de você. Você apareceu aí, mas né, acabou que eu não falei. Priscila, um grande abraço para você também. Então, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Vamos até aqui, né? Nós lemos Provérbios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, né? Veja, mergulhar no conhecimento de Deus, mergulhar nessa jornada de conhecimento de Deus, é ouvir e ouvir e ouvir e ouvir as mesmas coisas, repetidas vezes, até que esteja a palavra completamente saturada dentro de nós. Então veja, mergulhar no conhecimento de Deus é ouvir e ouvir e ouvir até estar completamente saturado pela palavra de Deus, saturado de maneira positiva, ou seja, que a palavra faça parte de você, até o momento em que não se separe mais quem é você e quem é a palavra, né? Então, veja, nós estamos nesse processo do conhecimento de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou nessa jornada já há algum tempo de meditação, de estudo da palavra da fé, de entendimento, ensinando e recebendo. E eu vou te dizer, a cada dia, a palavra se renova mais e mais na minha vida. Quando eu leio um texto, por exemplo, como esse aqui de Provérbios 4, eu fico tentando imaginar como foi a infância de Jesus, por exemplo, né? Jesus crescendo, a Bíblia diz que ele crescia em conhecimento, graça, ou estatura e graça, né? Diante de Deus e dos homens. Então, veja, ele se dedicava continuamente ao entendimento claro das Escrituras, ouvindo. E cada vez que ele ouvia, mais aquilo ficava impregnado nele. Agora eu te pergunto, se nós somos filhos de Deus, tal qual Jesus era, se Jesus era homem, tal qual nós somos, por que nós não andamos no nível em que ele andava aqui? O que faz a diferença, e eu te digo, é o entendimento da palavra. A única diferença entre Jesus e nós é o nível mental de entendimento, de revelação da palavra na sua mente. Nós, infelizmente, tivemos a nossa mente impregnada com o mundo. Nós tivemos isso e ainda estamos. Não pense que foi depois que nós aceitamos Jesus, mas não. A gente continuamente, a mente é uma máquina extraordinária que consegue assimilar milhões de informações ao mesmo tempo. Então, ao passo que eu estou aqui ensinando para você, à minha volta existem milhares de informações as quais a minha mente assimila.
E o pouco que eu coloco da palavra dentro dela já me torna alguém diferente, com perspectivas diferentes e com revelações que geram um poder diferente para uma vida plena. O pouco que nós conseguimos colocar aqui dentro já faz uma diferença absurda. Agora, tente imaginar Jesus que nunca cometeu pecado. E com o nível de revelação da palavra que ele tinha. Mas isso me mostra que nós podemos a cada dia mergulhar mais e mais. E quanto mais eu ouço as mesmas coisas, mais aquilo fica impregnado em mim. Impregnado em mim. Deixa eu dizer algo para você que eu venho repetindo esses dias aí, e isso vai servir para você. Talvez você um dia já passou por uma necessidade de procurar um médico, devido a alguns sintomas físicos no seu corpo, e você se colocou na presença de um médico, numa mesa, num consultório, em um birô médico, e você relatou para ele qual eram os seus sintomas, aquilo que você estava sentindo, né? E mediante os sintomas, de uma maneira bem rápida, o médico pegou uma caneta e um papel e disse: isso é simples, pelos seus sintomas, eu já sei o que você precisa. E ele descreve lá 2 ou 3 princípios ativos, né? Medicamentos, drogas. Ele prescreve ali e diz: olha, tome isso aqui vai resolver o seu problema. Pronto, você agora confia nesse médico, é o seu médico de confiança, você pega aquela receita, você lê, você tira suas dúvidas ali acerca daquilo que está escrito para você não se perder na compra daquilo. Pois bem, você agora sabe o que resolve. E aí você passa na farmácia e chega lá, adquire esse remédio, e aí chegando em casa você coloca esse remédio numa prateleira e fica esperando os sintomas passarem. Afinal de contas, você sabe o que resolve e você tem o que resolve. Você acha que isso vai resolver os seus sintomas? Vai eliminar de você aquilo que tanto te prejudica? Você ter comprado, você ter posse, estar na sua casa, saber o que resolve e ter na sua casa o que resolve, vai te livrar dos sintomas que lhe são acometidos? Disse Rafaela Barbosa. Claro que não. Obviamente que não. Não vai. Você saber que resolve. Veja, você saber que resolve e ter o que resolve, não resolve. Você precisa ingerir o princípio ativo. Esse princípio ativo, que é aquele remédio, precisa cair no seu organismo, saturar o seu organismo através do seu sangue. O seu sangue, que é vida para o seu corpo, satura o seu organismo com esse princípio ativo e espalha esse princípio ativo para todo o seu corpo. Ou seja, agora o seu corpo e o princípio ativo se tornam um. Não dá para dividir mais, não dá para tirar do seu corpo o princípio ativo que você ingeriu. Aí começa a reagir, aí começa de dentro para fora trazer resultados. Seu corpo vai reagindo junto com o princípio ativo, seu corpo vai de fato expulsando aquilo que não presta, expulsando aquilo que é ruim. Então veja, nós aqui, todos nós já sabemos que temos a palavra e a palavra resolve. Agora deixa eu te dizer, você saber que a palavra resolve, você ter a palavra, por si só não resolve. Você precisa fazer com que ela caia dentro de você e por meio do teu espírito sature todo o teu ser com a palavra. Só vai começar a reagir de dentro para fora quando você e a palavra forem desassociáveis. Quando você e a palavra for uma coisa só. E aí quando você e a palavra forem uma coisa só, aquilo que é ruim, que não faz parte dessa verdade, vai ser expurgado do teu ser, da tua vida. A pobreza, a miséria, a doença. Quando você estiver completamente saturado por essa verdade. Eu preciso estar saturado dessa verdade. E para saturar eu vou precisar tomar. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Vou dizer uma coisa que eu aprendi. Eu fui certa feita no médico. E o médico detectou que eu estava com infecção nasal, né? A tão vulgar sinusite na época. Isso tem muitos anos atrás. E ele passou um remédio para mim. Eu vim para casa e tomei 2 dias o remédio. Tomei 2 dias, 3 dias.
Depois abandonei, dei uma melhorada, larguei o remédio para lá. E aí a bicha voltou com mais força. Voltou com mais peso, com mais força. E o que eu fiz? Voltei no médico. Falei, doutor, eu infelizmente comecei a tomar e parei. Tomei 2 dias e parei. Eu parei de tomar e eu queria que o senhor me desse outra receita para me voltar a tomar. Ele disse, não faz efeito mais não. Quando você parou de tomar, naquele momento que você parou e não completou o ciclo que você deveria completar, você criou resistência ao remédio. Vai ter que usar outro princípio ativo agora e fazer até o fim. Fazer até o fim. Deixa eu dizer uma coisa. A gente sabe, a gente começa com a palavra, usa 2 dias e depois abandona. Deixa eu dizer, porque você usou 2 dias a palavra e depois abandonou, você voltar a tomar aquilo ali, talvez seu corpo está resistindo agora. O seu ser está resistindo a isso. Ah, não funciona mais. O que é que nós precisamos fazer? Perseverar com a palavra, irmãos. Perseverar com a palavra. A palavra resolve. Agora eu preciso estar saturado com isso e não abandonar. Sabe? Quando nós lemos o capítulo 4, nós lemos 1, 2 e 3 com princípios bem interessantes no capítulo 1, 2 e 3 de Provérbios. E quando ele chega no 4, ele vai reafirmar tudo que ele falou no 1, no 2 e no 3. Agora, se eu chegar no 4 e dizer, não, já tomei, vou pular? Não posso. Não posso. Não posso. Eu preciso tomar o princípio ativo. Eu preciso saturar o meu corpo ou o meu ser com a palavra. E o que faz ela chegar em todo o meu ser é o meu espírito. Eu alimento o meu espírito, ele satura o meu ser com a palavra, até eu me tornar alguém desassociável à palavra. Eu e a palavra somos uma coisa só. Você e a palavra ser uma coisa só. Jesus era a palavra encarnada. Nós precisamos encarnar a palavra em nós. Aleluia! Por isso ele diz, capítulo 4, verso 1. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Preste atenção e aprendam com discernimento. Aleluia! Preste atenção no que seu pai lhes ensina e aprenda com discernimento. Sabe, eu gosto das expressões mineiras, coloquiais. Eu gosto dessas expressões mineiras coloquiais, porque elas expressam bem, de uma maneira prática e fácil. Ele diz assim, fi, presta atenção. Fi, presta atenção. Eu fico me perguntando às vezes, irmãos, eu não tenho nada a ver com quantidade de gente aqui assistindo, não. Se tivesse um, eu estava falando a mesma coisa. Para mim, tanto faz. Mas às vezes eu fico me perguntando, nós já tivemos aqui 196 pessoas assistindo essa live pela manhã. A gente já teve 150, 170, 160, 130. Hoje nós temos 60. E eu te pergunto, onde estão os 130? Onde estão os 130? Ele diz, filho, presta atenção. Filho, presta atenção. É a tua vida. Deixa eu dizer algo para você. Eu aprendi uma coisa recentemente. Eu tive a visita de um ministro aqui na minha casa, que eu amo muito, e como é um exemplo positivo, eu vou falar o nome dele, chamado Manuel Dias. Uma referência para o nosso ministério, um homem de Deus, hoje casado, filho, pai de filhos. E um dia ele chegou aqui em casa, eu estava dando aula. Estava dando aula de manhã e de noite. E ele disse, pastor Marcelo, você precisa tomar vitaminas. Repor algumas vitaminas no seu corpo, porque a sua rotina é muito intensa. Sua rotina é muito intensa, você precisa repor algumas vitaminas aí, para que você não perca a imunidade, não baixe a imunidade. Eu falei, eu vou na desse cara, esse cara é experiente, eu vou. E aí comprei algumas vitaminas para reposição. E passei a tomar vitaminas. E aí descobri uma coisa interessante. Antes de eu tomar vitaminas, vez por outra, irmãos, vez por outra, eu tinha que estar botando força para exercer fé contra determinados sintomas que insistiam em se levantar contra mim.
inclusive contra a maledita da sinusite. Todo ano eu tinha que botar fé, meu irmão, força contra a sinusite, porque os sintomas vinham. Mas a palavra é poderosa e eles tinham que ir embora. Só que eu descobri uma coisa. Às vezes eu tinha até que tomar remédio fortes por causa da sinusite. Mas eu descobri uma coisa. Eu comecei a tomar, como diz o Julinho aí, ômega 3, né? Comecei a tomar suplementos, comecei a tomar vitamina C, foi fortalecer meu corpo. Nunca mais tive problema. Agora, eu tenho constância nisso, eu vou tomando, e eu não preciso botar força para tomar remédio forte para resolver o problema. A palavra é a mesma coisa. Você vai esperar chegar uma doença na tua casa para usar a palavra? Você vai esperar chegar um sintoma de enfermidade na tua vida para você usar a palavra? Deixa eu dizer, use a palavra como suplemento todo dia. Se você usa a palavra diariamente, se você confessa a palavra diariamente, é mais leve, é mais fácil e você não vai precisar botar força, porque a doença não chega, a miséria não chega. Sabe, a gente é rápido em querer remediar com a palavra, mas por que a gente não usa a palavra como suplemento diário? Vamos usar a palavra como suplemento diário e você vai ver se a doença... É muito mais fácil você se manter pela fé em saúde do que ser curado. Porque você, quando precisa ser curado pela palavra, não é que a palavra não tenha força, mas você agora está encurralado, você está sendo confrontado por sintomas, por dores, pelo corpo. Aleluia. Imagina, eu não estou sentindo nada e eu posso confessar a palavra e vou continuar sem sentir. Agora eu vou esperar chegar uma dor para contra a minha mente dizendo, tu está doente, e eu dizendo, eu sou curado. A minha mente, você está doente, você está sentindo dor? Eu estou sendo confrontado pelos sentidos. Mas quando eu uso a palavra como vitamina, como suplemento, eu não estou sentindo nada, mas eu estou declarando, eu estou falando. É isso que ele está dizendo, meu filho, preste atenção na palavra. Vai buscar discernimento, pois a orientação ou o ensino que lhes dou é boa. Versículo 2. Não se afaste das minhas instruções. Permaneça. Você vai ver que durante todo o capítulo 4 ele vai falar isso, só isso. Bota a palavra diante dos seus olhos, confessa a palavra todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, confessa mesmo, fala o que a palavra diz, irmãos, pragmaticamente. Uma coisa assim, se eu lembrar, não, pragmaticamente, como se toma todo dia vitamina natural, você toma vitamina espiritual. Todos os dias de manhã, irmãos, eu tenho horário certo, eu acordo, já tenho lá, tenho meus negocinhos, pego, tomo, beleza, mas todas as manhãs também, quando eu acordo, a primeira palavra que sai da minha boca é Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela salvação, porque através da salvação de Cristo Jesus, eu fui levado para um reino, Senhor, que me coloca longe da doença, que me coloca longe da miséria, que me coloca longe da enfermidade. Pai, por meio do teu Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e habita dentro de mim, todo o meu corpo é tomado do teu poder, cada célula do meu corpo é carregado da tua vida, cada fibra dos meus órgãos são cheios do poder da tua palavra, e eles produzem aquilo que eu preciso. O meu corpo trabalha de forma eficaz, a minha vida funciona, Pai. Todos os meus órgãos trabalham de uma maneira extraordinária para que eu possa evidenciar o teu reino e a tua palavra saia com o poder da minha vida. É a primeira coisa que eu faço pela manhã quando eu acordo. São as primeiras palavras que saem da minha boca. Aleluia. É a primeira coisa, irmão, deixa eu te dizer, a palavra foi capaz de criar o universo. E a mesma palavra sai da sua boca e cria o que você quiser. Agora, se você acordar pela manhã dizendo que vai ser ruim, que vai ser difícil, aí vai. Aí vai. Aleluia. Quando eu era filho do meu pai, filho único, amado por minha mãe, e aqui eu não posso imaginar outra pessoa falando senão Jesus. Jesus falando, ei, eu já fui homem, eu já estive na terra. Eu era o filho único do meu pai, inspirado pelo Espírito. Quando eu era filho do meu pai, filho único, amado por minha mãe,
Meu pai me ensinava. E ele dizia, leve as minhas palavras a sério, viu, Jesus? Leve a minha palavra a sério. A minha palavra é um negócio sério, Jesus. Eu quero ler de novo, porque talvez você não esteja acreditando. Eu vou ler de novo para você. Jesus, capítulo 4, verso 3. Quando eu era filho do meu pai, filho único, amado por minha mãe. Está falando de quem? Quem é o unigênito? Do pai. Jesus está dizendo, meu pai me ensinava. Meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sério, Jesus. Levem minhas palavras a sério, Jesus. E aqui o Jesus acrescento eu. Siga meus mandamentos e viverá. Essa palavra viverá é você vai ter vida plena. Leve a minha palavra a sério. Obedeça os meus mandamentos. E então você vai ter vida plena, Jesus. Aleluia. Leve a palavra a sério. Obedeça a palavra e você vai ter vida plena. Versículo 5. Ele diz, adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Jamais. O que é que tem de novo aqui? O que é que tem de novo aqui que você ainda não sabia? Me diga. Qual a necessidade do escritor falar de novo as mesmas coisas? Saturar você com a palavra. Te mostrar a importância e a seriedade. Isso não é uma sugestão não, irmão. Ou você pega a palavra ou você vai morrer. E talvez não morra fisicamente, mas você vai matar seus sonhos, sua vida, sua saúde e por aí vai. Leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério a palavra de Deus. Aleluia. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria ou a prática da palavra, pois ela o protegerá. Não é o que eu falei agora há pouco? Que a prática da palavra vai proteger você? O que é proteger? Imunizar. Te cercar, te guardar de tudo aquilo que vem do mundo. Irmãos, foi muito clara a informação que eu recebi da parte de Deus assim que começou a quarentena. Foi muito clara. O Senhor disse, olha, nós somos filhos de Deus, mas o mundo está debaixo do poder do maligno. Aqueles que são filhos de Deus, o maligno não toca. Porém, nós precisamos vencer o mundo. E a única arma que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ele diz, Marcelo, se você quiser proteger o seu povo do que está por vir, pregue a palavra. Mas façam eles ouvir muito a palavra. Então reuni minha equipe e disse, olha, nós precisamos de pelo menos 5 pregações por dia da palavra. Eu vou ficar com 2, 11 da manhã, 11 da noite. E a igreja assume 3, vocês dividem aí. Eu sei que no momento, talvez, pessoas me questionaram, para que isso? Para que isso tudo? Deixa eu dizer, eu vou dizer para quê? Porque esse é o único remédio que a gente tem. Ué, eu não vou levar a sério a palavra, gente. Eu vou fazer o quê? Me diga, o que é que eu vou fazer mediante o que o mundo nos apresenta? Vou dar xarope? Vou fazer campanha? Não, irmão, se resolve a palavra, é a palavra que eu vou dar. Deixa eu te dizer uma coisa, quando alguém está doente, a gente vem com a dose de ataque. De vez, tá! Então 5 vezes por dia, vamos lá, pá, 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 pá. Até as pessoas estarem fortes, fortalecidas, imunizadas. E foi isso que nos sustentou, deixa eu te dizer. Hoje nós podemos, depois que passou todo esse grande susto, nós podemos contar os testemunhos. Contar os testemunhos. Nós estamos contando testemunhos hoje. De como nós crescemos em tudo dentro da nossa igreja. Em número de pessoas, crescemos financeiramente, crescemos em tudo.
Como não nos faltou nada, nada, absolutamente nada. Empresas cresceram, pessoas abriram novas empresas, novos negócios surgiram. Vai dizer que isso foi sorte? Vai dizer que foi sorte? Não, irmão, foi Deus, foi a palavra que nos sustentou, a palavra da verdade que nos sustentou. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Eu amo a palavra, irmãos, eu amo a verdade, eu amo a palavra e eu somos uma coisa só. E você está dentro dessa mesma condição. Abrace a palavra, se agarra a palavra. Não existe outra saída, não existe nada, irmãos. Remédio em canto nenhum do mundo, não tem dinheiro, não tem nada que possa te proteger contra aquilo que o mundo tem se levantado. Só a palavra. Só a palavra. Só a palavra. Somente a palavra. Aleluia. Aleluia. Princípio praticável de hoje. Provérbios capítulo 4, versículo 4. Meu pai me ensinava. Princípio praticável de hoje. O que eu aprendi com meu pai? É isso que você vai responder. Você vai... Quem gosta de fazer as postagens lá dos princípios praticáveis, é isso que você vai colocar lá. O que eu aprendi com meu pai? Leve minhas palavras a sério. Ponto final. Leve a palavra a sério. Leve a palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Não é brincadeira. Leve a palavra a sério. Se ela diz que cura, ela cura. Se ela diz que guarda, ela guarda. Se ela diz que prospera, ela prospera. Agora, se ela também diz que na tua negligência você sofre, sofre. Sofre. Leve a palavra a sério. Leve a palavra a sério. O que eu aprendi com meu pai? Leve a palavra a sério. Ponto final. E você vai ter vida plena. Isso vai te manter de pé. Leve a palavra a sério e viverás. Ponto final. Esse é o princípio praticável de hoje. E esse foi o nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Tá bom? Segunda-feira a gente retorna com o livro de Provérbios, às 11 horas da manhã, e você não pode perder de forma nenhuma. Amanhã pela manhã eu estarei pregando na igreja nos 2 cultos, 9 e 10 e meia e 19 horas também. Nos 3 cultos amanhã. E dando sequência no nosso projeto, porque cremos no que cremos. Amanhã eu vou tratar de um assunto bem interessante nos 3 cultos, né? E você é meu convidado a participar. Se você está em Belo Horizonte, região metropolitana, participe pessoalmente, vá no culto pessoalmente. É sempre bom e sempre importante nós estarmos realmente nesse ambiente, nessa atmosfera de fé. Agora, se você não está em Belo Horizonte, pode me acompanhar também pelo YouTube. Tem culto transmitido ao vivo, 10 e meia da manhã e 19 horas. E você não precisa perder, não. Tá fora de BH? Fica ligado. Pastor Marcelo na área, 10 e meia da manhã e 19 horas. E você, meu convidado especialíssimo. Tá bom? Gente, um beijo no seu coração. Eu amo vocês. E ó, não se esqueçam daquilo que aprendemos com o nosso Pai. Levem a palavra a sério.